janeiro, eu decidi finalmente, por assim dizer, aceitar aquilo pelo qual o Senhor me chamou para fazer nessa terra. Durante algum tempo eu era convidado muitas vezes para estar trazendo a palavra do Senhor e sempre recuava. Mas 2021 foi determinado o ano da frutificação e multiplicação em nossas vidas. O Salmo 126, meus amados irmãos, trata da libertação e da volta de Israel depois de muitos anos de escravidão na Babilônia. Eu posso então dizer que o Salmo 126 é o cumprimento das profecias dos profetas Isaías, Jeremias e também do que está escrito em Lamentações. Na época em que tudo isso aconteceu, nenhuma pessoa, nenhum povo, ninguém que estava ali presente acreditava que a glória de Israel poderia ser restaurada, com exceção dos profetas. Era impossível aos olhos humanos imaginar que a alegria retornasse a Jerusalém. Muitas vezes é assim em nossas vidas. Passamos por certos eventos e pensamos que nós não vamos sair dali, que nós vamos ficar ali empacado, estagnado e a nossa vida vai continuar desse mesmo jeito. Mas hoje eu estou aqui para te dizer que Deus tem uma nova história para as nossas vidas. Podemos analisar que o salmista começou os Salmos de 126 dizendo: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Por que foi como um sonho? Porque era algo impossível de acontecer. Durante tantos anos presos na escravidão da Babilônia, durante tantos anos presos, sofrendo, no meio de tanto pecado, lamaçal, Deus foi lá, retirou eles de lá e colocou um sorriso no rosto do seu povo. E Deus é assim, Deus torna o impossível num piscar de olhos. Talvez você chegou aqui nessa noite chorando, talvez você teve um ano conturbado, um ano de 2020 conturbado. Deixa eu te dizer uma coisa, hoje o seu choro se transforma em alegria, se transforma em sorriso. O título desta mensagem, meus amados irmãos, que o Senhor me deu, é Lágrimas Transformadas em Sementes. E nós temos que entender algo em nossas vidas que muitas vezes é difícil, porém é simples, mas a compreensão humana tem o segredo de complicar as coisas de Deus. A palavra do Senhor em Salmos 30, versículo de número 5 diz: o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. O choro não é um estágio passageiro em nossas vidas. Não é algo que vem e permanece. O choro dura uma noite. E nós podemos analisar e contemplar que maiores são as horas diurnas do que as horas noturnas. A alegria que Deus trará para a sua vida será maior do que aquilo que você passou, maior do que a tristeza que você tem sofrido, maior do que o tempo que você tem chorado. E nessa noite, eu não quero falar sobre quando Israel perdeu a sua glória, não quero falar sobre quando nasceu Icabode, não. Eu quero falar sobre os Salmos de 126, versículo número 5 e 6. Muitas nações, enquanto Israel estava ali no meio da Babilônia, muitas nações olhavam e diziam que foi-se a glória de Israel. Perdeu-se a glória de Israel porque a arca tinha sido levada. Mas agora, quando o Senhor voltou para eles, elas ficam maravilhadas, dizendo: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. E muitas vezes em nossas vidas, nós vamos fazer simplesmente isso, passar pelo que Israel passou. Muitas vezes existem estágios, existem momentos em nossas vidas que nós vamos simplesmente chorar. Ah, como assim, Roger? Mas você acabou de dizer que o choro dura apenas uma noite. Sim, o choro dura uma noite, mas existem certos momentos em nossas vidas que nós vamos apenas chorar. Mas tal como eu disse, não se engane, as lágrimas que cairão dos seus olhos transformarão em sementes para a sua vida.
A promessa de Deus é Salmos 126, versículos número 5. O que está escrito em Salmos 126, versículo número 5? Os que semeiam em lágrimas cegarão em alegria. Uma coisa que eu acho interessante, que é o que diz em Eclesiastes 3, que Deus tem um plano para tudo, tem um tempo para tudo. Em Eclesiastes 3 está escrito assim: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. O que eu quero dizer com isso, meus amados irmãos, é que tudo tem um tempo, e debaixo de tudo, Deus tem um propósito para todas as coisas. Porém o Senhor não fala nada sobre o meio dessas coisas. O Senhor relata o início e o fim. E o meio, esse meio que não é relatado aqui, é o tempo de cuidar. Nós podemos analisar o seguinte: todo fazendeiro, quando ele planta, ele não larga lá a semente esperando só o sol bater na semente e esperando que aquilo somente o sol vai germinar sobre aquela semente e dar o seu fruto. Nós podemos analisar que, ao meu ver, existem 3 tipos de pessoas que estão plantando: as que plantam e largam a semente de lado esperando o que vier a acontecer. Se não aconteceu, não aconteceu, tanto faz. A que planta hoje e amanhã já quer colher, o famoso apressado, o famoso crente fast food. E aquele que planta e sabe esperar o tempo do processo. E aí que está o segredo. Aí que está o segredo. Quando nós plantamos, nós temos que entender que não existe nenhuma fruta, não existe nenhuma semente que quando é plantada hoje, que amanhã já vai dar o seu fruto. Da mesma forma em nossas vidas, talvez possam existir pessoas que estão me assistindo neste momento, que 2020 foi um ano que para muitos foi de sofrimento, foi um ano pandêmico, foi um ano de muitas perdas, um ano em que houve muito choro, mas chegou o tempo de frutificação na sua vida. O que você chorou em 2020, se prepare para colher em 2021. O que você plantou talvez há 10 anos atrás, chorando, se prepare para colher. O tempo da colheita chegou na tua vida. Os que semearam chorando, certamente colherão com alegria. Meus amados irmãos, quando o Senhor colocou essa palavra no meu coração, foi um divisor de águas. Porque o meu sogro, durante muito tempo, me chamou de o menino chorão. Porque todo culto que tinha, acontecia alguma coisa na igreja, eu não sabia fazer outra coisa a não ser chorar. E engraçado que hoje eu colho o resultado dessas lágrimas. E da mesma forma, eu tenho apenas a plena certeza que irá acontecer na sua vida. A palavra do Senhor também diz que bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Aleluia. Eu quero te pedir nesse momento que você olhe aí para o seu irmão. Infelizmente, devido ao coronavírus, nós não podemos observar e contemplar o sorriso Colgate da pessoa que está do seu lado. Mas olha para ela nesta noite e diga assim: a lágrima serve para ajudar na sua colheita. A lágrima serve para ajudar na nossa colheita. Algo que eu disse aqui, que é os 2 primeiros fazendeiros estão completamente errados. O que planta e colhe no dia seguinte, o que planta e larga a semente de lado. Então vamos ignorar o que estão fazendo errado e vamos aprender com o correto.
Existe, tal como o nosso pastor pregou aqui, 3 tópicos. No meu caso são 3 fazendeiros. Aleluia. Então vamos seguir o exemplo do terceiro, que é aquele que planta e espera o processo. Mas quando nós plantamos uma semente, é preciso ter todo o cuidado. E muitas pessoas chegam a jogar um adubo para aquilo crescer forte, com vigor. Eu não sei como é que se planta o adubo, se o adubo está na terra, eu não sou fazendeiro. Mas deixa eu te dizer uma coisa muito interessante. Aqui no quesito espiritual, o adubo que eu estou falando aqui nessa noite é a sua fé. A fé é o adubo que irá fazer a sua lágrima germinar e dar o fruto. Aleluias. Acho que você não entendeu, mas eu vou explicar. Talvez na sua vida, durante todos esses anos, você não tenha tido motivos para sorrir, ou tenha acontecido algo que tem te deixado triste. Talvez você tenha chorado por anos e não vê nada acontecendo. Talvez você tenha clamado ao Senhor durante todos esses tempos e não tenha visto nada acontecer na sua vida. Talvez você clamou e não tenha visto nada. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. A planta, a sua lágrima estava crescendo as raízes, estava criando a base. 2021 chegou na tua vida, ela vai germinar e vai dar o fruto. Aleluias. Aleluias. Tal como eu estava dizendo, a fé é o adubo que vai transformar a sua lágrima na bênção que você irá colher. 2021 eu tomei para mim mesmo. É um ano que irá mudar a história de muitas pessoas. É um ano que toda lágrima vertida do seu olho, talvez no secreto do seu quarto, talvez na calada onde ninguém te via chorando, gemendo. Ei, 2021 chegou. Ano de frutificação na tua história, na história da tua família, na história do teu ministério, na história da tua casa, na história de toda a sua vida. Se prepare, se prepare. Algo interessante na nova tradução da linguagem de hoje, que eles dão ênfase a um pequeno detalhe que eu tomei por nota, é que normalmente quando algo é colhido, aí como é que você faz a colheita? Com as suas mãos. Vai ali e busca aos poucos. Mas a nova tradução da linguagem de hoje diz que a colheita foi de tal tamanho que diz que a bênção foi tão grande, a colheita, que eles voltaram nos braços, carregando os resultados das suas sementes. Deixa eu explicar aqui nessa noite. Quando nós fazemos uma colheita com as nossas mãos e conseguimos colher, é porque foi algo assim pequeno. Mas para carregar no braço, é porque algo grande irá acontecer em nossas vidas. O braço é onde está toda a sua força, é onde está a força do corpo humano. E quando nós voltamos, a Bíblia relata que eles voltaram trazendo nos seus braços o resultado do seu plantio. Da mesma forma vai acontecer na sua vida. A palavra do Senhor no Salmo 126, versículo de número 6 diz: aquele que leva a preciosa semente andando e chorando. Eles não plantam, ficam chorando e sossega. Não, eles continuam andando. E tem pessoas que não entendem o processo de Deus e acham que quando estão ali chorando é para ficar ali paradinho. Eu vou ficar chorando esperando ver o resultado. Não, permaneça andando, permaneça andando, permaneça andando, permaneça andando, permaneça andando, que você verá o resultado da sua lágrima, que você irá colher o resultado da sua lágrima. As pessoas normalmente entendem, só leiam o Salmo de 30, versículo número 5. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Então eu vou chorar aqui, vou ficar sossegado. O Senhor vem pelo amanhecer. Tá bom, é isso que eu quero. Vou chorar e o Senhor vem ao meu socorro. Tá bom, é isso que eu quero, Senhor. Mas o Salmo 126 diz:
aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando. Engraçado que o versículo não acaba aqui. Essa foi a parte A, aleluia. A parte B, que engraçado que o Senhor não deixa em nenhuma história na Bíblia, o Senhor permanece que aconteça, que algo se inicie e não tenha o seu fim. O Senhor dá a pergunta e a resposta ao mesmo tempo. Esse é o Deus que eu sirvo, aleluia. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida. Voltará sem dúvida. Sem dúvida. Com alegria. Ué. Moço, o Senhor é assim tão explícito. A pessoa que plantou as suas sementes, andando e chorando, voltará. Significa que voltará de onde ele saiu. Sem dúvida alguma. Sem margem para questionamento. Sem margem para ficar imaginando. Mas será, Senhor? Será que vai acontecer? Sem dúvida alguma. Voltará com alegria. Deixa eu te dizer uma coisa nessa noite. Às vezes o Senhor nos permite passar por certas coisas e nós não entendemos o processo, nós não entendemos o significado daquilo que estamos passando. E aí é que Satanás entra e começa a agir em nossas vidas e vira aquele bololô, aquela bola de neve e complica tudo. Porque aparece a dúvida, aparece o questionamento, aparece a murmuração em nossas vidas. Certa altura, o Senhor me levou para pregar ali na igreja Adef Caldas. E Ele me deu uma mensagem que foi intitulada que deserto não é tempo de murmuração, é tempo de preparação. Deixa eu te dizer uma coisa, talvez você está passando por algo e se você não está vendo o que Deus quer tratar contigo nesse período que você está passando, mas deixa eu te dizer, é preparação. Muitas vezes nós somos afobados e queremos logo ver o resultado do que irá acontecer. Moisés não via a terra prometida, mas continuava andando. O povo não via a terra prometida, mas continuava andando. Passando no meio do mar, mas continuava andando. E você tem que ser, nós temos que ser da mesma forma. Algo aconteceu, estamos chorando. Permaneça andando, permaneça andando, permaneça andando, permaneça andando, permaneça andando, permaneça andando. Cada lágrima, deixa eu te dizer uma coisa aqui nessa noite. Cada lágrima que sai dos nossos olhos não sai em vão. Cada lágrima que você derramou aqui ao pé do altar não foi em vão. Jamais. Cada lágrima derramada lá no seu quarto, onde ninguém te via, onde ninguém podia imaginar que você estava ali chorando, onde ninguém podia imaginar que você estava ali desesperada, clamando por socorro. Aleluias. 2021 chegou para a tua história. 2021 chegou para mudar a tua história. Aleluia. 2021 chegou para mudar a história da tua família. Tome posse, porque eu tenho a plena certeza. Quando é determinado algo vindo de Deus através da vida do nosso pastor presidente, quando ele determina algo, é porque algo irá acontecer na vida do coletivo da igreja. Ano de multiplicação e frutificação. Toma posse, igreja. Ano de multiplicação e frutificação. Deixa eu te dizer uma coisa, mais uma, né? Estou dizendo várias coisas, mais uma então. Engraçado é, quando se planta uma semente, ela não dá só um fruto. Eu vou plantar aqui uma semente de laranja. Nasce toda a estrutura, brota uma árvore e começa a criar os galhos, as folhas. Depois aparece uma laranja aqui,
Aí aparece outra. Aparece outra. Você chorou muito? Você clamou muito? Eu sei que sim. Então se prepare, que a colheita será 10 vezes maior do que aquilo que você chorou. É a lei da semeadura. Aleluia. Meus amados irmãos, talvez as pessoas poderão um dia assistir essa mensagem, ou talvez até mesmo as pessoas que estão aqui neste templo poderão se questionar como é que eu posso falar com tanta certeza que 2021 será um ano diferente em nossas vidas. Talvez na cabeça de muitas pessoas 2021 seria um ano que começaria sem corona, sem Covid, sem nada disso. Um ano que seria aproveitar o tempo perdido em 2020. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus trabalha da forma contrária ao que nós pensamos. Deus trabalha da forma contrária ao que nós pensamos. As pessoas estão, muita gente entrando em desespero. Portugal é o país que está assim nas notícias da pior forma acerca do coronavírus. Está tudo contaminado e não sei o que mais. E ano de frutificação e multiplicação. Ano de multiplicação e frutificação, e acabou a história. Acabou a história. Janeiro já está terminando. Já passou um mês e tem gente que está colhendo. Já começou a colher o que foi plantado nos outros anos. E só passou um mês. Ainda faltam 11. Aleluia. Engraçado é que a igreja não para de forma alguma. Primeiro mês do ano, 2 batismos, almas sendo salvas, almas sendo reconciliadas com o Senhor, almas voltando para Cristo, igreja sendo aberta. O nosso pastor presidente momento já está lá na França procurando templo para abrir, fazendo a obra expandir cada dia mais. Multiplicação e frutificação. Multiplicação e frutificação. Meu irmão, não é corona, não é Covid, não é máscara, não é nada disso que pode impedir a colheita que irá ser derramada sobre a tua vida no ano de 2021. Não há nada que possa impedir o que Deus tem preparado para a igreja no ano de 2021. Basta nós tomarmos posse daquilo que o Senhor tem preparado para nós. 2021, ano da frutificação e multiplicação em nossas vidas. Meus amados irmãos, o tempo já passou. Quero convidar a amada igreja para se colocar de pé. E te dizer o seguinte: muitas vezes o resultado da colheita, muitas vezes não, perdão, todas as vezes, o resultado da colheita depende do fazendeiro. No caso, depende de nós, depende de quem plantou. Eu preguei aqui nessa noite: não adianta de nada chorar e ficar parado. Não acontece nada. Fazendeiro errado. Plantar hoje e querer colher já amanhã, mas não serve para nada. Não tem o tempo para criar a base, a estrutura, o caule. Não tem. E o terceiro é plantar e esperar com fé no processo do Senhor. E eu tenho a plena convicção do que eu vou dizer aqui nessa noite. Sem dúvida, como dizem em Salmos, cada lágrima
que já foi plantada, chegou o ano de serem colhidas. Chegou o ano de serem colhidas. Você chorou, continuou andando e hoje está aqui. Então se prepare. Se prepare. Amém? Assim eu agradeço a minha oportunidade nesta noite. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Sabem,